Bom, pessoal, vamos dar continuidade então ao vídeo que a gente estava falando no vídeo anterior, né? A gente terminou o tema da penhora. E aqui nesse vídeo eu vou agora também fazer aqui o compartilhamento de tela. Então, como eu mencionei no vídeo anterior, no finalzinho dele, a gente vai falar agora um pouquinho sobre ah, aqui suas penhoras especiais, né? O que que a gente tem de penhora especiais? Então, o Código de Processo Civil ele vai mencionar textualmente, e sempre faço questão de colocar os artigos aqui, algumas penhoras de alguns bens e vai estabelecer o regramento para penhoras de determinados bens. Então, nós vimos, né, no nosso último encontro, o artigo 835, que traz uma ordem preferencial de penhora. E a regra geral, consta no inciso 1, mas é a regra geral daquele artigo 835, é que o dinheiro ele é preferencial a penhora de qualquer outro bem. Então, o Poder Judiciário e o próprio exequente sempre vão à busca de penhorar valor financeiro, dinheiro, por parte do devedor, por motivos até óbvios, né? O dinheiro ele acaba sendo mais importante, só para situações excepcionalíssimas, né? O dinheiro ele acaba sendo mais importante para o exequente, para o credor, do que qualquer outro patrimônio do devedor. Só pela liquidez, o dinheiro é uma liquidez direta, né? Uma liquidez diária direta, melhor do que receber um móvel ou um imóvel como bem. Então, o dinheiro ele tem uma ordem de preferência pela legislação. Sendo o dinheiro o bem preferencial para ser penhorado, o Código de Processo Civil, no artigo 854, vai estabelecer a penhora de dinheiro, penhora online de dinheiro. Então, ele coloca lá o artigo 854, e o artigo 854, pessoal, é um artigo autoexplicativo. Vou pedir para vocês darem uma lida no artigo, porque, assim, é até difícil a gente ficar comentando o artigo, porque ele é autoexplicativo. Então, a penhora em dinheiro, ela é feita por meio de ordem do juiz, tá? Sempre por intermédio de requerimento do exequente, o credor faz requerimento do juiz para o juiz passar a penhora de valor de dinheiro de ativo financeiro do devedor existente em conta bancária, aplicação financeira. O juiz faz essa comunicação ao banco onde está o dinheiro depositado ou aplicado do devedor. Essa comunicação é feita online por meio de um sistema eletrônico chamado SISBAJUD, né, que é o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário. E o juiz emite uma ordem para qualquer instituição financeira, para todas as instituições financeiras vinculadas ao SISBAJUD, para que todas elas façam uma varredura e se há bens do devedor, se há dinheiro, aplicação financeira do devedor em alguma instituição financeira. Assim que essa varredura encontra bens ou aplicação financeira, é feita o bloqueio desse ativo financeiro. Esse valor ele é apreendido. Assim que esse valor é apreendido, o devedor deverá ser intimado, como toda e qualquer penhora se intima necessária intimação do devedor, como a gente viu. Então, ele é intimado em 5 dias para que ele alegue que ou esse valor, esse dinheiro penhorado, consta no rol do artigo 833, que ele seria um valor impenhorável, que não pode ser passível de penhora, por exemplo, salário, vencimento dele devedor, tá? Que seria impenhorável, ou que há penhora excessiva. Qualquer uma dessas alegações deve ser levada em consideração pelo juiz, evidentemente, e assim que o devedor, em prazo de 5 dias, peticionar no processo, alegando uma dessas teses, bem impenhorável ou que a penhora é excessiva, por respeito ao princípio do contraditório, o juiz deverá intimar o exequente para ele se manifestar sobre essas alegações do devedor e o juiz irá decidir. Se o juiz verificar que o bem é impenhorável, ou seja, que o devedor tem razão, ou que a penhora é excessiva, que o juiz tem que readequar a penhora, o juiz em 24 horas emite a ordem para o banco, para que o banco, ele, se for bem impenhorável, ele libere, ele desbloqueie o valor bloqueado, ou que o banco faça a readequação, ou seja, que ele mantenha o bloqueio somente do valor necessário e desbloqueie o valor que for excessivo. Então, o juiz decide sobre essa alegação do devedor, comunica ao banco, e o banco em 24 horas tem que liberar o valor, tá? Se o banco, pessoal, não liberar o valor, né, o que acontece? Ou seja, mesmo o juiz determinando que o banco libera o valor que o bem é penhorável, ou libera o excesso porque a penhora foi excessiva, o banco ele é civilmente responsável por prejuízo provocado ao devedor. Então, o devedor pode, numa ação autônoma, processar a instituição financeira para uma ação de indenização contra a instituição financeira pelos prejuízos causados a ela
porque, embora o juiz tenha determinado desbloqueio do valor, a instituição financeira manteve o bloqueio de maneira inadvertida. Pessoal, feito o bloqueio do valor, então, do dinheiro do devedor, ele pode efetuar o pagamento, tá, diretamente para o credor. Efetuado o pagamento, o devedor deve comunicar no processo que ele efetuou já o pagamento e requerer para o juiz o desbloqueio, então, daqueles ativos, daquele valor, daquela aplicação financeira que foi bloqueada pelo juiz. O juiz também intima o banco faz esse desbloqueio, porque já houve o pagamento, né? E o banco também tem 24 horas para fazer esse desbloqueio, de novo, sob pena de ser responsabilizado, tá? Peço para que a gente leia esse artigo 854, ele é autoexplicativo, ele vai fazer no finalzinho dele, no parágrafo 9 dele lá, né? Porque vão ter 9 parágrafos, no parágrafo 9 vai fazer menção a penhora de ativos de partido político, né? O partido político, assim, o partido político a gente viu que o valor recebido pelo partido político do fundo partidário, que é recurso público, é impenhorável, mas o partido político ele receber doações, verbas privadas, e o partido político pode receber verbas privadas. Esses valores do partido político não são impenhoráveis, podem ser penhorados, né, caso a gente esteja executando um partido político. Mas o parágrafo 9 vai dizer assim, que caso haja uma execução contra o partido político, e se for bloqueado ativo financeiro do partido político, essa penhora deve cair sobre o órgão partidário que responde pela dívida. O que quer dizer isso? Partidos políticos têm diretórios, seja em municípios, em estados e diretórios nacionais, né? Partidos políticos têm esses diretórios porque partido político, pela Constituição Federal, tem que ter partido político de âmbito nacional. Então, partido político tem um diretório federal, nacional, normalmente localizado em Brasília, e tem diretórios nos estados e em alguns municípios, normalmente nas principais capitais, né, em cidades grandes do Brasil. Cada um desses diretórios dos estados, dos municípios, ou diretório nacional, federal, partido, deve responder pela sua dívida individualmente. Então, aqui o parágrafo 9 do artigo 54 quer dizer, quando fala sobre bloqueio financeiro, bloqueio de dinheiro de partido político, cada órgão partidário deve responder pela sua dívida, seja diretório municipal, diretório estadual ou diretório nacional, tá? Então, a observação que a gente faz desse parágrafo também. Inicialmente, quando essa novidade veio prevista no Código de Processo Civil, e no Código de Processo Civil antigo revogado, né, houve uma modificação legislativa que acrescentou essa possibilidade chamada penhora online. Muitos juízes lá atrás eram refratários a fazer a penhora online, porque o juiz entendia que essa penhora online era a mesma coisa de fazer a quebra do sigilo bancário do devedor. Então, muitos juízes indeferia o pedido do credor para essa penhora online. Hoje, essa justificativa nunca colou muito, porque quando a gente faz a penhora online do dinheiro do devedor, a gente não está indo atrás, não se vai atrás sobre a movimentação financeira do devedor. Então, não está quebrando o sigilo bancário dele para vasculhar sua vida financeira. Não. O que o Poder Judiciário faz é assim, ele determina, ele emite uma ordem para que o banco apenas bloqueie determinado valor do devedor. E o próprio juiz, na ordem que ele emite para o banco, essa ordem eletrônica, o juiz menciona qual é o valor que o banco deve bloquear. É o valor da dívida, o valor cobrado pelo exequente. Lógico, acrescido de custas processuais, acrescido de honorários advocatícios, mas é o valor da dívida que tem que ser penhorado. Então, não há uma quebra de sigilo bancário. Então, essas alegações, na verdade, essas certas resistências que muitos juízes tinham lá atrás, a penhora online, hoje foi quebrada e hoje a penhora online ela é utilizada de maneira bastante ampla. Outra observação que eu queria fazer, o artigo 854 do Código de Processo Civil diz o seguinte, que o juiz determinará a penhora sem intimação, sem a oitiva prévia, intimação do devedor. Não é bem verdade isso. Veja, quando o exequente entra com a petição inicial, né, do processo de execução, e ele normalmente já requer ali no processo de execução a penhora online, o juiz deve tentar intimar primeiro o devedor. Não é possível fazer essa penhora, esse bloqueio dos bens do devedor sem sua intimação prévia. Isso ofende o devido processo legal. Pela Constituição Federal, ninguém pode ter sua liberdade restringida ou seus bens restringidos sem a observância do devido processo legal. Você não pode, então, ter um bem seu bloqueado, ou seja, uma aplicação financeira do dinheiro seu bloqueado, sem que você saiba nem por que está havendo esse bloqueio. Então, pelo menos que se tente, e o STJ já tem precedente nesse sentido, tá, pessoal? Deve-se tentar procurar a intimação, não feita a intimação,
ou depois de fazer uma intimação e passar aquele prazo de 3 dias, na citação, desculpe, e passados os prazos, 3 dias para pagamento, sendo que o devedor não fez o pagamento, aí pode o credor exigir ou determinar que o juiz faça o bloqueio de eventuais ativos financeiros existentes em conta bancária do devedor. Tudo bem? Pessoal, existe uma outra possibilidade, segunda possibilidade de penhora de créditos, é aquela prevista nos artigos 855 e 860, que é a penhora de créditos e de outros rendimentos patrimoniais, né? Qual que é a ideia aqui? O artigo 855, artigo 855 até o 860, ele regulamenta a penhora de direitos por parte do devedor. Então, eu mencionei para vocês lá, no encontro passado, no vídeo passado, que pode-se efetuar a penhora, que consta lá no artigo 835, naquela ordem de penhoras, que direitos do devedor, que ele possui direitos contra terceiros, os direitos que ele tem contra terceiros podem ser penhorados. Então, e essa penhora está regulamentada no artigos 855 a 860. Então, sempre que o devedor ele tiver direitos patrimoniais e face terceiro, esse direito pode ser penhorado pelo credor dele, tá? Pelo credor. Então, como é que ele faz? Imagine que o devedor, se ele tiver, por exemplo, títulos de crédito, então o devedor ele é portador de um título de crédito, uma nota promissória, de um cheque, etc., é, em face de terceiros. Esse título de crédito pode, esse direito pode ser, esse crédito dele pode ser penhorado. Tá? Como é que se faz a penhora de título de crédito? Primeira coisa, a penhora de título de crédito é feita por meio da apreensão desse título de crédito. Então, o credor, ele menciona, ele fala para o juiz, né? Ele informa o juiz que ele conhece que o devedor ali, ele é credor de uma terceira pessoa, que ele tem um título de crédito em sua propriedade, em sua posse, ele requer a apreensão desse título de crédito. Então, o juiz emite uma ordem de apreensão do título de crédito que está em poder do devedor. Esse título de crédito é apreendido no processo judicial, tá? Ele será depositado no banco, tá? Esse título de crédito, ele será à disposição do processo judicial. Caso esse título de crédito não possa ser apreendido por qualquer motivo, porque o devedor, de repente, perdeu o título de crédito, ou enfim, por qualquer outro motivo, se não puder ser apreendido ou for encontrado o título de crédito, pode o terceiro, ele pode confessar que a dívida de fato existe. Então, foi tentado apreender o título de crédito, não conseguiu. O credor vai requerer que o juiz ouça o terceiro. O terceiro pode, por exemplo, confessar que essa dívida existe. Confessando que essa dívida existe, será penhorado esse crédito que o devedor tem perante esse terceiro, será penhorado e vinculado ao processo. O Código de Processo Civil até coloca, né, que caso o terceiro e o devedor em conluio negarem que exista dívida, eventual quitação dessa dívida por parte do devedor frente a esse terceiro será considerado como uma fraude à execução. Nós já vimos na aula de fraude à execução que essa de fato era uma possibilidade, né? Quando há conluio, simulação por parte do devedor e terceiro, a fraude à execução. Então, todo o devedor ele dá quitação para o terceiro de um crédito dele, e se essa quitação for fraudulenta, a fraude for simulada, né, a fraude à execução. Então, essa é a hipótese, esse é o regramento, o procedimento para fazer a penhora de título de crédito. Pode ser que o devedor tenha outros créditos, outros direitos, tá? E aí, esses outros direitos que ele, devedor, tem, pode também ser objeto de penhora. Como que é feito essa penhora desses outros direitos? Imagina que o devedor mantém um contrato com um terceiro, através desse contrato ele obtém rendimentos. Então, o devedor ele presta serviço de consultoria, de assistência técnica, fornecimento de serviços de bens para um terceiro. E esse terceiro remunera o devedor. Como é que é feita, caso haja, né, esses direitos, esse crédito perante terceiros? Como que é feita essa penhora? O credor informa para o juiz da existência desse contrato, desse direito que o devedor tem perante terceiro. E o que o juiz faz? O juiz ele intima o terceiro para que o terceiro não efetue mais o pagamento ao devedor. Tá?
ele intima o terceiro para que o terceiro não faça o pagamento para o devedor e que ele intima também o executado para que o executado não se desfaça do seu crédito, tá? Porque se ele se desfizer do seu crédito, ele vai prejudicar o exequente, evidentemente, o exequente não vai ter mais o que penhorar, e aí ele, o devedor, vai praticar fraude à execução também, porque esse bem passa, esse crédito que o devedor tem perante o terceiro vai estar penhorado e estar vinculado ao processo. Pode ser, pessoal, que recaia penhora sobre ação, o direito ou sobre ação judicial que tenha o executado, tá? O que acontece nesse caso? Nesses casos, o exequente ele vai se subrogar na posição jurídica do executado. Então, ele vai, por exemplo, entrar com processo judicial em nome dele, só como se fosse um subrogado no lugar do devedor, então ele entra no lugar do executado, então ele entra no processo judicial contra esse terceiro, por exemplo, que deve para o executado. Se há um processo judicial em curso, ele, exequente, se subroga no lugar, na posição processual do devedor e continua a tocar o processo como terceiro interessado, tudo bem? Então, tudo isso é possível fazer essa subrogação. O exequente penhora a ação, o direito do executado e se subroga na posição jurídica do executado. O Código menciona também que se a penhora recai sobre um direito litigioso, né? Então, há um processo judicial que está se reconhecendo, está discutindo um direito específico ali, a penhora cai sobre aquele direito que está sendo discutido no processo. Então, o exequente vai subrogar na posição ali do executado, e mais, vai haver a chamada penhora no rosto dos autos, é a modalidade de penhora. Ela é relativamente difícil de se ver na prática, mas acontece, é a penhora no rosto dos autos. Como é que acontece isso? O juiz do processo de execução, ele vai comunicar ao juiz do outro processo, aonde o devedor está processando um terceiro, ele vai comunicar lá ao juiz, falar, juiz, desse processo, aqui no meu processo de execução, eu determinei a penhora desse direito que está sendo discutido aí. Caso aí o executado vença essa ação aí, que ele é autor, caso ele vença, quero que você transfira para o meu processo esse bem que já foi penhorado aqui no meu processo. Então, o juiz comunica a outro juízo, a outro juiz onde processa essa demanda do devedor, que lá ele é autor, vai estar brigando por um direito, tá? Para que conste lá que aquele bem litigioso já está penhorado num outro processo, em que o devedor está respondendo por aquele outro processo como executado. Tudo bem? Então, a penhora no rosto dos autos, assim que esse processo em que o devedor está litigando terminar, se ele vence o processo, se ele vencer, ele tem aquele bem, aquele direito do processo, aquele bem, aquele direito que ele venceu no processo, é automaticamente transferido para a execução, para ficar penhorado na execução. Tudo bem? Pode recair a penhora também, pessoal, sobre juros, ou rendimento que é recebido periodicamente pelo executado, através de um imóvel que for locado, ou uma prestação de um serviço que o executado presta, ele está recebendo uma remuneração mensal. Se isso acontecer, o exequente vai levantar periodicamente essas quantias, e à medida que o exequente vai levantando essas quantias, porque o pagamento será feito ao exequente direto, à medida que ele vai levantando essas quantias periodicamente, mensalmente, ou enfim, qualquer periodicidade, não mensalmente, ele vai abatendo do saldo devedor do executado. O executado ele vai pagando, então, por meio desse pagamento que é feito diretamente ao exequente, não passa mais pelo executado. Então, o executado estava recebendo o valor que recebia mensalmente, com um serviço prestado, um aluguel de um bem que ele fazia, o pagamento passa a ser feito diretamente ao exequente, e assim que o exequente vai levantando essas quantias, periodicamente ele vai abatendo da dívida que ele tem, do crédito, melhor, que ele tem com o exequente, ele vai se pagando, né? O crédito vai se pagando automaticamente, tá? O Código de Processo Civil, artigo 867 a 869, ele prevê a penhora de rendimentos de empresa, a penhora de estabelecimento comercial
e de cotas. Outros bens são cotas e ações sociais, cotas de sociedade empresária ou ações de sociedade empresária, tá? Essa perda de rendimentos de empresa ou de próprio estabelecimento comercial ou de cotas sociais de sociedade empresária, de ações de sociedade empresária, ela é um tipo de modalidade, pessoal, que a ideia dela é preservar, tá? É preservar os bens com o devedor e com a ideia assim, de que assim, esses bens ficarão com o poder do devedor, entretanto, eles não serão então, alienados, a empresa não será alienada, os rendimentos da empresa não serão todos bloqueados, o faturamento será tudo bloqueado, será apenas haver assim, a conservação desse patrimônio em poder do devedor. Porém, o credor ele vai poder, assim, vai ter o direito de se apropriar desses bens, tá? Mas desses rendimentos ou assim, do faturamento que a empresa ela vai gerar. Então, o devedor, o credor aqui do caso, o exequente, ele não vai se apropriar do patrimônio em si, mas sim dos rendimentos que esse patrimônio ele for gerar. Qual que é a ideia aqui? Então, o artigo 867, 869, ele traz aqui a penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel, está dentro dessa ideia. Há dois requisitos aqui para penhora de frutos e de rendimentos de uma coisa móvel e de uma coisa imóvel. Então, há bens móveis ou imóveis do devedor que geram frutos ou geram rendimento. Dois requisitos para se deferir a penhora desses frutos, desses rendimentos. Primeiro, o credor ele tem que comprovar, tá, que essa modalidade de penhora é uma modalidade eficiente para ele receber o seu crédito, tá, e que ela não é muito onerosa para o devedor. Se ao contrário, se quem requerer a penhora de frutos e de rendimento de algum bem for o próprio devedor, ele tem que provar esses requisitos aqui. Ele vai ter que provar para ele essa modalidade de penhora é menos onerosa do que outras modalidades de penhora. E vai ter que provar também que o exequente não será prejudicado, que ela é eficaz para o exequente receber o seu crédito, tá? Então, esses são os requisitos, independente de quem requer, exequente ou executado. Esses são os requisitos que o Poder Judiciário deve se atentar para deferir penhora de frutos e de rendimentos. O Poder Judiciário, curioso que o CPC estabelece que o pode juiz de ofício requerer essa modalidade de penhora, sem que o exequente executado faça esse pedido, tá? E, independentemente das partes concordarem ou não, essa modalidade de penhora deve ser deferida, deve ser autorizada. Como toda penhora, pessoal, é um depositário, ele vai ser nomeado, né? Aqui o juiz nomeia um administrador depositário. Por que administrador depositário? Porque esse depositário, ele vai acabar assumindo a função de um administrador de bens, né? Mencionei lá atrás, na aula passada, quando a gente falou, no vídeo passado, quando a gente falou sobre o depositário, mencionei que às vezes o depositário, ele tem que ser, às vezes não, tem que ser uma pessoa idônea, evidentemente, e às vezes ele atua não apenas na função de guarda e conservação de bens, mas também na administração de certos bens. Está aqui as hipóteses que a gente vai ver. Quando há, então, a penhora de frutos e rendimentos de um bem, esse bem que gera esses frutos, esse bem que gera esses rendimentos, ele deve ficar sob o depósito de um administrador, que irá administrar temporariamente esse imóvel, ou esse imóvel, até o pagamento do credor, tá? O código ele autoriza que o credor faça o registro da penhora no cartório de imóveis. Então, imagine que os frutos, os rendimentos de um imóvel que foi penhorado, apesar do imóvel em si não tiver sido penhorado, mas sim apenas os seus frutos, os seus rendimentos, essa penhora deve ser levada a registro lá no cartório de imóveis, para que qualquer pessoa consultando o registro desse imóvel, verifique lá que é uma anotação, uma averbação de que os frutos, os rendimentos que esse imóvel gera está penhorado por uma execução, uma dívida no processo de execução. Tudo bem? Pessoal, o administrador ele vai apresentar um plano de administração desses bens, tá? Desse imóvel ou imóvel, e vai levar à apreciação do Poder Judiciário. O Poder Judiciário vai ouvir as partes com relação a esse plano de administração. Então, como é que o administrador pretende gerir esses bens para efetuar o pagamento ao credor? As partes podem, evidentemente, divergir e solicitar acréscimos, solicitar melhorias, etc. Mas o juiz ele deve, em algum momento, homologar
esse plano de administração. Essa decisão que homologa o plano de administração, ou seja, como que o administrador irá administrar, gerir esse bem para pagamento do credor, esse plano de administração essa homologação é uma decisão judicial. Contra ela, qualquer parte que for insatisfeita, ficar insatisfeita contra essa decisão, cabe o recurso de agravo de instrumento, uma decisão interlocutória. Tá? Pessoal, todos os valores que foram recebidos pelo administrador, né, pelo depositário, administrador durante essa execução, durante essa penhora, essa administração, né, serão diretamente repassados para o credor. Então, o devedor nem vê esse dinheiro, nem vê esses rendimentos que o seu imóvel dá. O administrador já transfere diretamente para o credor para ir pagando suas dívidas. E se esse imóvel, pessoal, se os rendimentos do imóvel for penhorado, se refere a um imóvel que estiver locado, inquilino, o locatário ele é intimado para efetuar o pagamento diretamente para o exequente, tá? Então, se tratar especificamente de um imóvel que estiver alugado, e os aluguéis deverão ser pagos, o inquilino será intimado pelo juiz para que ele faça o pagamento diretamente para o exequente. Então, essa modalidade, penhora de frutos e rendimentos de um imóvel. Imagina um imóvel que ele é empenhorado, por exemplo, um imóvel que é inalienável, sobre ele tem uma cláusula de inalienabilidade, o imóvel não pode ser penhorado, mas os frutos e rendimentos dele podem ser penhorados. Está aqui a forma pela qual é feita essa penhora e como que o credor ele se paga, ele obtém o seu crédito. Tá? O artigo 862 e 865 prevê a penhora, então, de empresas e de outros estabelecimentos. A penhora de a própria empresa, o próprio fundo de comércio, portanto, empresa ou fundo de comércio, ele pode ser penhorado. Tá? Só observação, pessoal, é possível fazer a penhora de marcas de empresas. Tá? Imagina uma empresa que tem uma marca muito famosa, que tem uma expressão econômica muito grande, Coca-Cola da vida. Você pode pegar a marca da empresa e todos os valores que aquela marca gera para a empresa, os valores, os rendimentos, aquilo pode ser penhorado. Então, o artigo 862 e 865, ele vai, esses quatro artigos aí, eles vão regulamentar a penhora de empresa, tá? A penhora de empresa, pessoal, de estabelecimento, ela é uma penhora eventual, que ela, conceito que a gente viu no encontro passado. Ela é uma penhora que ela só pode ser efetivada na ausência é, de outros bens ou na ausência de outros meios mais eficazes para a satisfação do crédito do exequente. Na medida em que não há outros bens do devedor ou não há meios mais eficazes para se fazer a penhora, para satisfazer os interesses do credor, aí que se opta pela penhora de empresa ou de estabelecimento de propriedade do devedor. Ah, esses quatro artigos eles têm uma preocupação muito grande, que é preservar o negócio produtivo. Tá? Então, sempre que houver uma penhora de empresa, também será nomeado depositário, toda penhora é nomeado depositário, né? Bem será apreendido, nomeado depositário. Esse depositário também será um administrador, uma pessoa com experiência na área de administração daquela modalidade de negócio específico que foi objeto de penhora. O depositário ele vai entrar, pessoal, na administração da empresa, vai fazer parte da administração da empresa. Tanto que, no prazo de 10 dias, o código está expresso nisso, ele deve estabelecer e apresentar ao juiz também um plano de administração também. Tá? E esse plano de administração será discutido pelas partes e o juiz irá homologar esse plano de administração. Tá? Pode ser que a penhora ela recaia sobre edifícios em construção. Então, imagina uma construtora em Cove da Vida, está construindo, levantando um imóvel. Caso a penhora recaia sobre edifício em construção, então a construtora está devendo para o banco quer fazer a penhora, estou devendo, enfim, eu quero fazer a penhora desse edifício em construção, a penhora só pode ser feita, pessoal, nos apartamentos, nas unidades que ainda não foram comercializadas, não foram vendidas, tá? Porque as imóveis que forem vendidos pertencem ao comprador, a pessoa que comprou, evidentemente, então não pode ser penhorado, tá? E nesse caso específico, pode ser definido pelo juiz, o juiz pode determinar que o próprio comerciante, a própria empresa, os responsáveis pela construtora sejam afastados da administração da empresa,
por completo. O só seja afastado da administração e a administração seja feita apenas pelo depositário, administrador, nomeado pelo juiz. Esse depositário, inclusive, ele pode até pedir auxílio de outras pessoas da sua confiança para fazer parte da administração da empresa. Quando ele entender que a administração é muito complexa, tá? Ele pode até, inclusive, pedir auxílio para isso. Então, no caso de edifício em construção, pode haver o afastamento, isso pode determinar o afastamento de sócios, diretores daquela construtora, enquanto o administrador vai passar a gerir ali aquele edifício em construção, aquele negócio, até a finalização dele. Ou pode se determinar também, pessoal, que eventuais compradores, ou moradores do empreendimento, quando já estiver finalizado, né, que eles fundem uma associação de moradores e essa associação de moradores comecem a elas serem administradoras desse empreendimento. Então, elas vão administrar o empreendimento, os frutos e rendimento tirado dali será pago, feito pagamento para o credor que penhorou aquele edifício em construção, nesse pós-evidentemente edifício já terminado, com pessoas morando, né? São situações de moradores ou de compradores desse imóvel ou desse condomínio. Pessoal, pode ser que a penhora seja feita sobre a empresa que presta serviço público. Então, essa empresa que presta serviço de fornecimento de luz, né, que é energia elétrica, de água, empresa que presta serviço por transporte férreo, ferrovias, pode ser que caia, a penhora cai sobre esse tipo de empresa. Caso a penhora caia sobre empresa que preste serviço público, serão, o código determina, assim, através de uma ordem rígida. O código é o seguinte: serão apreendidas as rendas geradas por essa empresa, certos bens da empresa serão necessariamente apreendidos, vinculados ao processo, ou então todo o patrimônio da empresa. Então, veja, deve obedecer uma ordem rígida de penhora, de rendimentos que a empresa gera. Se não for suficiente, certos bens da empresa devem ser penhorados para pagamento da dívida. Também não sendo suficiente, todo o patrimônio da empresa deve ser penhorado para pagamento da dívida. Das empresas, seja, que prestam serviços públicos. Empresas que prestam serviços públicos, elas prestam serviços por delegação do poder público. Quem deve prestar serviços de água, luz, transporte férreo, ferrovias térreas ou outros, por exemplo, é o próprio poder público. É que ele delega para essas empresas, a Sabesp da Vida, a EDP Bandeirante, ele delega esse serviço, essa obrigação para que essas empresas prestem serviços no lugar do poder público. Mas quem deve prestar é o poder público. Nesses casos, porque é o poder público que deve prestar esse serviço, ele apenas delegou, ele autorizou que uma empresa prestasse no lugar dele. Quando a penhora recai sobre esse tipo de modalidade de empresa, pessoal, o poder público ele deve ser sempre ouvido, ser intimado e ouvido a respeito dessa penhora. Ele pode ter interesse de efetuar o pagamento eventualmente, pode ter interesse de dissolver a empresa, de cortar esse contrato de delegação que ele tem com a empresa. Enfim, o poder público deverá ser intimado, ser ouvido a respeito dessa penhora. Pessoal, penhora sobre navios, penhora sobre aeronaves. Muito comum a penhora de a Gol, a TAM está devendo patrimônio, sofre processo de execução, o credor vai penhorar as aeronaves da TAM, da Gol, ou você está penhorando executando uma empresa, um milionário, penhora suas aeronaves, suas embarcações, navios, etc. Também vai se nomear, né, um depositário, como toda penhora, nomeia-se um depositário. Porém, pessoal, os bens, né, navios e aeronaves, eles devem continuar em funcionamento, tá? É até bom que continue em funcionamento, não guardado dentro de um depósito, primeiro porque a guarda desses bens em depósito, hangar, tem que seja muito caro, e quem o exequente vai ter que arcar com esses custos, pelo menos inicialmente, depois ele pode cobrar do devedor, é claro, mas ele vai ter que arcar com esses custos, mas embarcações, navios, aeronaves que ficam paradas, elas se deterioram muito rápido. Então é bom que eles fiquem operando normalmente. O Código de Processo Civil, nesse caso, ele vai exigir que o devedor aqui ele contrate um seguro, tá bom? E o seguro ele tem como função de proteger o próprio patrimônio do devedor e também do exequente, caso alguma coisa de ruim, de errado, um sinistro aconteça, o seguro vai efetuar o pagamento da indenização e o credor vai se apropriar do pagamento da indenização, tá bom?
Só o artigo 866 menciona a penhora de percentual de faturamento de empresa. Então, veja, quando a penhora de percentual de faturamento de uma empresa, perceba que o que é penhorado não é a própria empresa, mas é apenas o seu faturamento. Tá? E tem dois requisitos aqui. Primeiro, para você penhorar o faturamento de uma empresa, tá? O fluxo de caixa da empresa, primeiro, a penhora aqui também é a penhora eventual. Por que eventual? Só vai ser feita a penhora quando eventualmente não há outros bens a serem penhorados. Aí é feita a penhora dela, tá? Desse faturamento. E mais, o que é penhorado, pessoal, é uma porcentagem, uma fração do faturamento de uma empresa, nunca o faturamento todo da empresa, senão você vai quebrar a empresa, tá? Nesse caso, da penhora do percentual do fluxo de caixa, do faturamento de empresa, também, por exemplo, dos casos, sempre ser nomeado um depositário, né? Toda penhora é nomeado depositário. O depositário também ele vai administrar o negócio da empresa, vai administrar parcela do faturamento da empresa, e a função do depositário é conferir se essa parcela, se essa fração do faturamento da empresa que foi penhorado por decisão judicial, o juiz determina que 30% do fluxo de caixa da empresa seja penhorado, ou 50%. O administrador terá a finalidade de verificar se está sendo obedecido por parte da empresa esse percentual. Ele terá como função também fazer a captura, a apreensão desses valores e o repasse desses valores para o credor, tá? O administrador aqui, o depositário administrador, também vai ter que aprovar um plano, levar um plano de administração a conhecimento do juiz e das partes, exequente e executado. O juiz irá homologar esse plano, tá? E sobre essa penhora desse faturamento, aplica-se aquelas mesmas regras da penhora de frutos e de rendimentos. Então, o próprio depositário ele irá pagar é, diretamente ao exequente, sempre observando o percentual que foi penhorado do fluxo de caixa e faturamento da empresa. Repito, repito, nunca será o faturamento todo que será penhorado, mas apenas uma fração. Por fim, pessoal, para a gente finalizar, essas penhoras especiais, artigo 861, ele menciona, ele regulamenta a penhora de cotas sociais de ações de empresa, tá? Então, veja, pode ser que o devedor, seja sócio cotista de alguma empresa ou tenha ações de empresa. Nesse caso, o que acontece, pessoal? A empresa ela deverá ser intimada dessa penhora. Por quê? Porque a empresa será obrigada, dentro do prazo de 6 meses, previsto pelo Código de Processo Civil, ela tem que apresentar um balancete sobre a sua atividade empresarial. Qual que é a função é, desse balancete? É para que o Poder Judiciário e o exequente verifiquem se a empresa é saudável. Se a empresa é saudável e quanto custa o valor, qual o valor dessa cota social, ou dessa ação social que tem o devedor. Isso é importante por quê? Porque essa cota, a cota social tem um valor econômico. Claro, tudo depende é, se a empresa é uma empresa saudável, se é uma empresa forte, é uma empresa de sucesso ou não, é óbvio, mas ela tem um valor, esse valor está no balancete. E pelo próprio fluxo de caixa da empresa, pela própria forma como a empresa está administrada, etc., pelo balancete da empresa, é possível o Poder Judiciário mais o exequente fazer uma análise, disso. Então, a empresa ela é intimada a respeito dessa penhora. Tá? A empresa deve tomar conhecimento de que um dos seus sócios teve a sua cota social penhorada. Por que isso? Porque a empresa deverá oferecer aquela cota que foi penhorada para os demais sócios, se algum sócio quer comprar aquela cota. Veja, então, o devedor, que é sócio da empresa, junto com outras pessoas, tem a sua cota social penhorada para pagamento do seu crédito, processo de execução, a empresa deve ser intimada disso, porque a empresa irá oferecer para os demais sócios se eles querem comprar. Que caso não queiram comprar, caso ninguém tenha interesse, o que vai acontecer, pessoal? Essa cota ela será levada a leilão judicial. Aí, terceira pessoa que adquirir a cota social em leilão vai fazer parte da sociedade como sócio. Então, para evitar que esse tipo de coisa aconteça, que um terceiro desconhecido dos donos passe a ser sócio de uma empresa, o CPC tenta evitar essa situação, exigindo que a empresa ofereça para os demais sócios a compra, tá? O artigo 1026
tá, pessoal? Do Código Civil, ele estabelece que a penhora de cotas sociais é sempre subsidiária também. Só deve acontecer quando não haja outros bens do devedor. Então, se o devedor tiver bens, o credor não pode requerer a penhora da sua cota social da empresa. Ele deve requerer a penhora de outros bens. Carro, moto, navio, nave, dinheiro em conta bancária, imóvel, o que quer que seja. Tá? Por quê, pessoal? Porque, assim, além do fato de que, caso os outros sócios não tenham interesse em comprar as cotas do sócio devedor, será vai ser levado a leilão e um terceiro a fazer parte da administração da empresa. E mais, pode o credor ele querer a liquidação daquelas cotas sociais. O que significa a liquidação daquelas cotas sociais? A própria venda das cotas sociais. Isso faz com que o capital social da empresa reduza, sofra redução. Então, a empresa perde potencial potencial do seu empreendimento, ela perde força no empreendimento, seu capital social diminui. Então, para evitar todas essas situações, há essa exigência de que, primeiro, tem que se fazer com que os demais sócios adquiram a cota social. E mais, se o sócio devedor ele tiver rendimentos, tiver lucros, um prolabore a ser retirado da sociedade, não, lá no final do ano ele vai ser do prolabore, vai ser o seu pagamento como sócio daquela sociedade. A penhora deve recair sobre esse dividendo, desse prolabore, desse lucro que o sócio teve, tá? Tudo para evitar que a própria ação ou que a própria cota social seja penhorada, evitando então, que haja liquidação e a redução do capital social da empresa, ou que essa cota seja levada a leilão e um terceiro desconhecido dos demais sócios passem a fazer parte da gerência e administração da empresa. Então, pessoal, esses são os regulamentos do Código de Processo Civil para algumas penhoras especiais, tá? E, enfim, eu espero que tenha ficado claro e que vocês façam a leitura desses artigos mencionados. A leitura dos artigos é fundamental, porque não substitui a aula, evidentemente. Tá bom? Bom, pessoal, obrigado. E a próxima aula a gente vai falar sobre avaliação de bens penhados. Até mais.